E Abrão partiu do Egito para o sul, ele e sua mulher e tudo o que estava com ele, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. E partiu do sul para Bet-el, entre Bet-el e Ai, até o lugar onde a princípio estava a sua tenda. Para aquele altar ele uma vez fez lá, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló também, que foi com Abrão, tinha ovelhas e bois e tendas. E a terra não poderia viver unida, pois suas posses eram muitas, para que não possam viver juntos. E surgiram contendas entre os pastores de Abrão e os pastores de Lote, os cananeus e persas então viviam nesta terra. E Abrão disse a Lote, que não haja contenda entre mim e ti, nem entre meu pastor e teu pastor, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Afaste-se, portanto, de mim, e se você escolher a esquerda, irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que foi completamente regada antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando você entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló foi para o leste, e eles se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e nas cidades da planície de Lote, e armou sua tenda até Sodoma. Mas os sodomitas eram perversos e grandes pecadores contra Jeová. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, verga seus olhos agora e olhe do lugar onde você está, norte e sul, leste e oeste. Eu darei por toda a terra que você verá. Para você e sua descendência para sempre. E farei sua descendência como o pó da terra, e se alguém puder contar o pó da terra, sua descendência será contada. Levanta-te, vagueia pela terra de acordo com o seu comprimento e largura, porque eu dou a você. E Abrão armou sua tenda e foi habitar no carvalho de Manre, que está perto de Hebrom, e construiu ali um altar a Jeová. E no tempo de Arrafel, rei de Sinar, Arjoc, rei de Elazar, Chedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Guim. Eles lutaram contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, contra Senabe. Ao rei de Adma e a Semeber, ao rei de Zebuim e ao rei de Bela, que é Coar. Todos estes se reuniram no vale de Sidim, e isto é, o mar salgado. Por 12 anos eles serviram a Chedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. E no 14º ano veio Chedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotou os Refaim em Esterot-Carnaim e os Suis em Cás e os Emires em Shabe-Kirjataim. E os Oreus na sua montanha Seir até Euparã, que está no deserto. E eles voltaram e chegaram em Mispa, e isto é, Cádesh, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zebuim e o rei de Bela, que é Coar, saíram e lutaram contra eles no vale de Sidim. Quedorlaomer, rei de Elau, e Tidal, rei de Goim, e Arrafel, rei de Sinar, contra o rei, e Arjoc, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e o resto fugiu para a montanha. E eles levaram todas as posses de Sodoma e Gomorra e toda a sua comida e partiram. E eles também levaram Lote, que vivia em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e partiram. Então veio alguém que fugiu e disse a Abrão, o hebreu, ele morava perto dos carvalhos de Manre, o Emorita, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu irmão estava na prisão, ele armou seus servos, 318, que nasceram em sua casa, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles durante a noite, ele e seus servos, e os espancou e os perseguiu até Oban, que fica à esquerda de Damasco.
E ele trouxe de volta todos os seus bens, e também seu irmão loteamento e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma foi contra ele, depois que ele voltou depois de matar Chedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Chave, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Louvado seja Abrão do Deus Altíssimo, mestre do céu e da terra. E louvado seja Deus, o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me o povo e toma a riqueza. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levantei minha mão para Jeová, Deus Altíssimo, mestre do céu e da terra. Uma vez que eu jurei sobre o cordão deste fio, não vou aceitar nada, seja o que for sua, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Além do que os jovens comeram, e a parte que pertence aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, deixe-os tomar a sua parte.